Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito, benquisto. Meus amigos, hoje é sábado, dia 20 de agosto de 2022. Eu venho nessa manhã dar glória a Deus e também estar aqui presente para a leitura de mais um capítulo do Santo Evangelho de Mateus. Daremos hoje continuidade ao capítulo 7, a toda essa imensa quantidade, essas milhares de pessoas que têm acompanhado esse conteúdo pela manhã, que eu humildemente venho lendo, emprego muito coração, consciência, atenção nessas leituras da nossa Sagrada Bíblia, a toda essa grande comunidade inscrita no meu canal, observando desde que eu posto esses vídeos, e todos esses que me conhecem através desse conteúdo, que dão voz, dão força. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E nessa continuidade dessa leitura, meus amigos, vamos lá? O julgar aos demais. Capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque, com o juízo com que julgar, sereis julgados, e, com a medida com que medirdes, serei medidos. E porque vês o cisco que está no olho de teu irmão, e deixas de ver a trave que está em teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco de teu olho, quando tens a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu próprio olho, e então verás, claro, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos despedacem. A oração é a regra do ouro. Pedi, e dar-vos-á, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual homem haverá entre vós que, se o filho lhe pedir pão, dar-lhe-á uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, ainda sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta, e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que a encontram. Por seus frutos os conhecereis. Guardai-vos dos falsos profetas, que se apresentam a vós vestidos de ovelhas, porém por dentro são lobos roubadores. Por seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim também, toda boa árvore dá bons frutos, porém a árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, seus frutos os conhecereis. Nunca vos conheci.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não lançamos fora demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes de iniquidades. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloque em prática, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e vieram as torrentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloque em prática é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Meus amigos, amanhã domingo viremos com o Senhor Jesus sara um leproso, né, dos milagres que será retratado também no capítulo 8 da leitura do Santo Evangelho de Mateus. Eu agradeço muito, meus amigos, a companhia, que possamos estar nesse caminho, né, humildemente. O conteúdo aqui é simples, né, gente? É uma leitura simples, sadia, com bastante interpretação consciente, amorosa dessas palavras ditas pela Bíblia, né? Eu prezo e espero que as pessoas possam ver esse conteúdo também e estarmos diante de uma conectividade, vendo essas palavras, essas sábias intenções de todas essas visões de pensamento, né, agora lidas sobre a visão de Jesus Cristo, né, passando alguma coisa aqui para nós, né, que parece que a humanidade meio que perdeu essa essência, né, e criou muitas coisas acima de tudo isso que complicaram toda a nossa vida até hoje, né, muitas dessas más influências duram até nos dias de hoje, e na verdade Jesus passou por aqui e pregou que tivéssemos compaixão do próximo, que fôssemos justos, né? E que fôssemos misericordiosos também, assim como ele foi, pudéssemos resistir a essas intenções malignas que nos colocam acima de poder, passando por cima de outras pessoas, fazendo coisas das quais não agradam a Deus, né, meus amigos? E eu acho que não é através dessas intenções que encontramos um verdadeiro caminho capaz de ser o caminho que Deus prepara para cada um de nós. Por isso, né, a todos que encontram essa forma de caminhar, né, às vezes é um caminho mais duro, às vezes encontram muros grandes e muitas pedras, mas é o caminho da vitória, é o caminho do tombo, mas é também o caminho de ficar de pé, é o caminho que você vai acabar de fato de pé, porque às vezes muitos caminhos são passados para nós, né, em que você, em alguns dos caminhos, você fica se mantendo de pé o tempo inteiro, chega na hora, você cai, né? Então, muitas são feitas as armadilhas, muitos caminhos são colocados, e de fato, só quando a gente tem fé, para e olha internamente que existe um Deus dentro de cada um de nós, né? E existe nessa imensa capacidade, né? Cada um de nós tem a capacidade de se conectar com Deus diretamente através da oração, da meditação, né? Da prática de tudo isso, que é uma prática íntima também que nós temos que fazer, né? E sendo assim, nós somos o universo todo, né? Os únicos capazes de ter essa comunicação. Devemos aproveitar isso, aproveitar essas dádivas, esses poderes que são dados a nós,
né? E estarmos sempre em conectividade com um único caminho, meus amigos, o caminho de Deus. Às vezes é mais tortuoso, é cheio de decepções, é mais difícil, mas é o final glorioso, vale a pena e você não vai se arrepender de ter passado por ele, né? Você só vai aprender e ter boas lembranças, né, meus amigos? Todas as pessoas têm suas etapas, seus momentos na vida, né? Que às vezes parece que a gente está carregando uma cruz, né, meus amigos? Mas essa cruz não é maior do que você possa carregar. Meus amigos, fiquem com Deus. Eu volto logo em seguida para novidades do RVGCR. Quem quiser voltar a observar o contexto, as informações, seja sempre muito bem-vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse fim de semana que acabou de se iniciar, esse sábado maravilhoso que se inicia. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. E quem quiser voltar, seja sempre muito bem-vindos. Continuem tendo um maravilhoso fim de semana a partir desse sábado. Tchau, tchau, meus amigos.